Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo. Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa. Editora Autografia, né pessoal? Hoje já está um pouquinho mais tarde da noite. São 11h16 da noite. Tá aqui o meu pinguinha e da minha esposa, a nossa gatinha que nós achamos, acolhemos ela, né? Estava abandonada e nós acolhemos e estamos dando todo o amor e carinho a ela. Mais uma, né? Que tem um fiel também e tem um cachorro que é o Nick. Bem, pessoal, hoje, se eu não me engano, hoje é dia 9, meu último dia de férias, 9 de maio de 2018. E eu queria compartilhar com vocês, né, algo que aconteceu comigo. Alguns já conhecem a minha história, mas eu queria falar hoje uma revelação que foi dada a mim na época e vem acontecendo constantemente. Muitos sabem que meus filhos partiram. O Vitor partiu em 2013 e a Vitória, eu tive a revelação em 2013 justamente que Jesus voltaria só para ela em 2015 e que eu ficaria. Foi aí que eu sempre sou um pastor que sempre preguei arrebatamento, gratidão, amor, sempre preguei nas igrejas. Eu pregava o arrebatamento de uma forma, hoje eu entendo que é o arrebatamento do espírito, não é do corpo físico. E eu queria trazer dentro da Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, né? Minha linda princesinha. Essa daqui foi a Bíblia que a minha filha ganhou, tá? É da CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, né? Tá aqui, CPAD, tá? Numa nova versão, né? Já traduzida, mesmo a gente descobrindo aí que houve vários erros de traduções na Bíblia. Isso daí já veio à tona, está se espalhando no mundo inteiro, não tem mais como impedir. Já estão revendo muita coisa aí agora, né? A Bíblia mesmo tem que ser estudada no grego, no hebraico, né? E até um pouco de aramaico. E já existe vários teólogos aí que antigamente omitia isso, já estão falando assim, de uma forma bem cautelosa, né? Com muito cuidado. O homem é falho, não tem como evitar isso. Todos, praticamente, profetas, homens da Bíblia erraram, porque são homens, estão em corpos físicos. A gente não só vê explicitamente os erros deles na Bíblia. Pedro, Davi cometeu, fora o que a gente não sabe. Não tem como não contar a história toda, né? Não tem como contar a história toda. Mas o corpo físico, ele falha mesmo, não tem como evitar. Você começa lá de Adão e Eva e de lá para cá, Noé, Abraão, você vê Moisés, né? Vários erros, e José do Egito, os irmãos de José, tudo conhecedor da palavra, não é? E mulheres, então, várias também, só que tem mulheres que foram mais fiéis até do que muitos homens aí. Isso eu não posso negar, né? Mas vamos analisar o seguinte, que eu quero compartilhar com vocês, é justamente após a partida da minha filha. Antes eu já tinha vivido umas experiências fenomenais, e após a partida dela, eu vivi vários fenômenos, onde eu escrevi o livro Entre o Céu e a Terra, que eu estou deixando aí o PDF aí, já coloquei em outros vídeos, tá? Já tem uns vídeos mais abaixo aí, se você procurar, tá lá o PDF gratuito. Do primeiro volume, vou botar agora, eu vou preparar o segundo volume, vou colocar também. Que já está terminando o tempo de eu
cumprir uma outra missão. E assim que eu terminar essa outra missão, eu vou colocar de vez o PDF do segundo livro. Para quem gosta de ler PDF, para quem não gosta, é só comprar, né? Não é... Tem o e-book também do segundo livro. Mas eu queria compartilhar, são 11h21, 23h21 da noite, né? E eu vou aproveitar esse último momento meu, esse último dia de férias, daqui a pouco já está entrando dia 10, amanhã eu volto trabalhar dia 10, né? Minhas férias foram abençoadas, quem acompanha os vídeos aí viu, fui a Arraial do Cabo, fiz trilha com os amigos, e sempre visitando os parentes, os vizinhos, reencontrando amigos, né? Sempre fazendo esse trabalho. E o projeto Vitória Cristina está aí, já estamos recebendo doações, já vamos para os asilos. Nós fundamos o projeto, né, com o nome da nossa filha. E eu conto os fenômenos, né? Mas tem um fenômeno que eu queria compartilhar com vocês hoje, que foi me passado. Que eu veria muitos amigos, amigas, e viria muitas pessoas partirem, independente só de amigos e amigas, conhecidos, próximos. Eu viria muita gente partir, mas eu não partiria porque Deus ainda tem um plano comigo por aqui. Mas que quando eu completar minha missão, que não falta muito, falta pouco. Inclusive minha esposa estava falando esses dias comigo para que eu pedisse para Deus prolongar meus dias de novo. Eu falei para ela, a gente vê na Bíblia, eu não lembro qual foi o profeta, teve um profeta que os dias foram prolongados. Posso procurar até aqui no tablet, né? Mas eu queria compartilhar com vocês o que a Bíblia fala sobre a morte física. Por isso que eu entendi que não tem arrebatamento, do jeito que fala que o corpo vai ser... Não, Paulo errou também, porque até mesmo ele fala, ele pensou que ele fosse arrebatado. O arrebatamento hoje já perdeu força total nas igrejas, não se prega mais arrebatamento físico, né? Que não tem lógica, não tem sentido. Todos passaram pela morte, aí outros vão ter privilégio. Não existe isso. Mas a gente às vezes está cego, não para examinar, por isso que a Bíblia fala, examinar as Escrituras. A gente não para examinar, né? E a gente acaba falando porque o outro falou e não para observar. Porque, quer dizer, meu tataravô, que era cristão, morreu. Aí meu bisavô também partiu. Aí meu pai partiu, né? Aí eu que estou aqui não vou partir, vou ter um privilégio. Pô, e os demais que partiram? Não tiveram privilégio? Jesus e os apóstolos morreram fisicamente. E aí eu vou ter um privilégio maior do que o de Jesus ainda? Não vou ver a morte? Então, onde as pessoas estão começando a analisar e ver que tudo tem que ter lógica e tem que ter sentido. O homem erra muito mesmo, como a irmã Margarida comentou a respeito dos sacrifícios antigamente. Pastor, eu não concordo que Deus mandou os profetas sacrificarem animais para que expiasse o pecado deles. O que os animais têm a ver com o pecado? Eu falei para ela, irmã, a irmã está com total razão. Não tem lógica, por exemplo, eu amo esse animalzinho aqui atrás de mim, a Luna, ou amo o Fiel e o meu cachorro Nick. Aí eu cometi um erro, vou lá, mato eles para liberar o meu pecado, para me ficar livre, né? Então a gente tem que saber as vozes dos espíritos que se ouve. Tem espírito de luz, tem espírito das trevas. E espíritos das trevas, eles podem se passar como Deus, como deuses. Pode se passar como espíritos de luz, podem se passar como anjos, né? Que uns dão o nome de espírito das trevas, outros dão o nome de demônios. E outros espírito da luz e outros dão o nome de anjos. Depende da religião, a filosofia. A Igreja Católica dá nome de anjos, né? E já dizem que nós somos espíritos, né? E os anjos são anjos. Mas Jesus fala também que muitos seriam semelhantes a anjos, muitos de nós. Ah, mas semelhantes.
Só que Jesus também, quando falou, né, Jesus falou, ele estava no corpo físico. E eu, quando tive minhas experiências, eu percebi que o espírito é uma coisa e o corpo físico é outra. O corpo espiritual é uma coisa, o corpo espiritual é outra. Eu me vi fora do corpo umas 6, 7 vezes. Já falei nos vídeos aí. Tem os amigos que já entraram em contato, mais amigas que entraram em contato comigo, que inclusive tiveram experiências também, né, parecidas com a minha. Uns lúcidos como eu e outros não. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é isso. Então, a irmã Margarida tem total razão, irmã Margarida. O homem ouviu uma coisa que não tem lógica, não tem lógica. Por isso que Jesus permitiu ser sacrificado. Porque ali se entenderam que ele se fez sacrifício vivo e está tudo ligando uma coisa a outra. Ao longo da história, do decorrer dos anos, está tudo se ligando. Então, hoje existem judeus convertidos, já são mais de 100 mil. Já são mais de 100 mil e está uma bola de neve, está crescendo. De judeus convertidos que já creem que Jesus é o Messias e que já veio e fez a parte dele. Ele não precisa voltar mais. Que já é uma outra situação, que inclusive no outro dia eu estava conversando com um amigo meu teólogo, que é pastor também, igual a mim, e estávamos conversando isso, e ele é professor de hebraico e aramaico, e eu falei para ele, pastor, agora eu quero que o senhor me diga uma coisa, o judeu se converteu, agora ele crê que Jesus é o Messias que já veio, que Jesus não precisa voltar. E aquela profecia que falaram que Jesus vai ter que voltar para se mostrar como Messias, para que seja aceito pelo judeu. Como que ele vai voltar se os judeus já estão aceitando ele? Olha só. Isso mexeu com a cabeça do meu amigo. Aí ele falou, rapaz, dentro de uma lógica é verdade, pastor. Jesus não precisa voltar, se eles já creem que ele já veio e cumpriu a parte dele, e agora cabe nós fazermos a nossa. Então, a irmã Margarida, o sacrifício foi realmente, né, coisa falada por espíritos ruins, porque o próprio Deus que criou os animais, ele não ia falar, mata os animais para expiar os seus pecados, não tem lógica e não tem sentido. Isso foi coisa do homem, o homem não soube separar. Por isso que, não sei se foi Paulo, eu sei que o Novo Testamento fala, acho que foi o próprio Jesus que falou isso, eu não lembro quem direito, mas está no Novo Testamento que fala para nós testarmos e provarmos o Espírito, para saber se aquele Espírito é bom ou se é ruim. E fala Espírito, não fala anjo não. Tá? A Bíblia deixa bem claro, para testar o Espírito. Então é por isso que eu falo, cada um fala uma coisa, um fala Espírito, outro fala anjo. Um dia desse eu vi um irmão também que teve uma experiência chamado... O nome do irmão... Ai, me fugiu agora o nome do irmão. Fugiu o nome do irmão. Irmão José. Irmão José comentou um assunto muito interessante. Que muitos que estão já partiram e que estão partindo, que vão partir, vão se deparar com o outro lado com uma coisa diferente. Vão imaginar um anjo de asas. Anjo não precisa ter asa. A asa é simbólica, uma mensagem simbólica. Ele precisa ter luz. A luz dá-se a entender que são asas, mas não é. É a luz dele. Que são, na verdade, seres de luz, ou espíritos de luz muito evoluídos, que vêm receber a pessoa que partiu e que ela cumpriu a missão dela aqui na Terra. Que ela fez a parte dela. Porque se ela não fizer a parte dela, vai ser recebido por... ou não vai nem ser recebido. Né? Ela vai acordar num outro lugar. Né? Que uns chamam de tormento. Eu prefiro usar o nome tormento. Porque ela vai ser levada. Ah, mas... e a graça? Né? Uma vez salvo, salvo para sempre. O que quer dizer isso? Quer dizer que a condenação eterna, que é uma outra resposta que eu estou dando também à irmã Margarida, que me perguntou sobre a condenação eterna, não existe a condenação eterna. Existe uma reparação no mundo espiritual. Mas vou falar, por exemplo, se você vive aqui na Terra e já passa aflição, tem gente aqui desesperada, mesmo vivendo bem, passa por certas coisas, ou vê certas coisas, ou ouve,
E, poxa, eu não sou totalmente feliz, eu tenho uma parte da felicidade na Terra. No mundo espiritual você vai ter uma parte, você vai ser totalmente feliz se você fizer por onde aqui agora e até o final da sua missão, sem cometer erros. Que erros são esses? Que erros são esses? Matar, roubar, se suicidar. Você está vendo esse vídeo e está pensando em suicidar? Não faz isso não. Eu tenho 2 filhos que partiram, eu e minha esposa estamos aqui. Foi agora em 2015, final de 2015. Não fez nem 3 anos, estamos caminhando para 3 anos. E eu sei que ainda tem que ficar aqui, minha esposa também. Nós entramos agora numa fila de adoção de crianças. Já olhar as crianças agora semana que vem. Então nós passamos N situações, nós lançamos 2 livros, para superar tudo o que nós passamos, nós lançamos 2 livros, criamos um projeto com o nome da nossa filha, Vitória Cristina, estamos ajudando N pessoas. Por quê? Porque nós viemos com propósito e Deus honrou também a nossa fé. Nós buscamos e Deus respondeu. Deus deu permissão que o Espírito dela nos visitasse. A experiência que nós tivemos fora do corpo, como eu conto no livro, se você lê o livro, que é melhor do que eu falando assim. Né? É profundo. Só que eu não falei tudo não, no livro não. Mas eu conto bem a história como que foi. Então o que eu quero falar para você é que não existe condenação eterna, mas a morte ela é fato, física. Então nós vamos ver uns versículos aqui que deixa bem claro isso, tá? Vou tirar óculos, que para mim enxergar de perto é melhor sem óculos. Salmo 49, versículo 12, diz assim: o ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49, versículo 12, é a nova tradução. É mais simples. Então o que eu quero compartilhar e passar para vocês é o seguinte: a morte é física, não é espiritual. Mas aí existe aquele ditado que é fato. A lei da colheita, você vai colher o que você planta. Se você planta o bem, você vai colher o bem do outro lado. Mas se você planta o mal o tempo todo, você vai colher o mal. Ah, mas aí eu não vou ser condenado eternamente, como eu falei aqui. Inclusive tem um filme na Netflix que lançou agora, é O Caminho da Fé, se eu não me engano o nome do filme. De um bispo da igreja americana, fatos reais, tá? Que pregava em várias igrejas no mundo, até o momento que Deus revelou a ele: salvarei a todos. Salvarei a todos. E vários pastores: não, que isso está errado, que tem o inferno, não é correto. Só que Deus não falou a forma, para ele só falou que ia salvar todos. Aí a graça é onde entra a graça. Todos serão salvos, mas tem uma correção. Que segundo os judeus, como eu estava falando, no mundo espiritual existe um lugar chamado tormento, que nós chamamos, que já existem outras religiões que chamam de umbral, purgatório, cada um dá um nome. A Igreja Católica diz purgatório, que é um lugar onde o espírito, a alma, ela fica em estado de reparação. Ela passa N situações lá. Por quê? Porque ela, na verdade, ela vai estar colhendo o que ela plantou aqui. E aí ela vai ter uma oportunidade de reparar o erro dela. Que segundo os judeus e segundo o budismo e várias religiões e filosofias no mundo, que hoje já passam para mais de 65% da população no mundo, acredita que lá no Oriente Médio se dá o nome de reviver, e aqui no Ocidente ou na América do Sul se dá o nome de reencarnar, que a alma tem a oportunidade de reencarnar. Só que tem um porém: ela pode tanto reencarnar na Terra como em outros mundos. Eu vi outros mundos, só que eu vi mundos felizes. Mas eu conheço homens de Deus e mulheres de Deus, pastores e até filhos de pastores, que viram mundos superiores e viram mundos inferiores à Terra. Ah, mas por que nós aqui não... Por exemplo, por que a NASA não consegue ver? Nunca vai ver. Nunca vai ver. Porque estão em outras dimensões. Não está na mesma dimensão que a nossa.
Tá me entendendo? Então, Deus é perfeito, irmãos, mas Ele permite essas coisas acontecerem para que a gente possa entender que a lei da colheita é fato. Então, eu queria compartilhar um outro versículo. Isso aqui foi o rei Davi que disse. Davi fala também no Salmo 89, versículo 48. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Ele pergunta. Quem pode escapar da sepultura? Quem? Ah, é uma turma aí que está dizendo que vai ser privilegiada e não vai passar pela morte, que vai ter um arrebatamento. Nunca vão ver. Nunca vão ver. Falo com toda certeza. Nunca verão. Vão ver a morte física. E quando chegar o seu dia, a sua hora, você vai lembrar de mim. Eu já gravei isso em outros vídeos. Tá? A verdade, ela é dura. Ela dói, mas essa é a verdade. Não é nem querer tirar sua esperança, é falar o que está dentro da lógica. Porque Deus não faz acepção. Se eu não me engano, Pedro e Tiago falam sobre isso. Deus não faz acepção de pessoas. Senão ele está fazendo acepção. Porque vai dar, e deixou até Jesus de fora, porque Jesus veio passar pela morte física. Ah, mas ele ressuscitou. Mas teve que passar pela morte. E todos os apóstolos também. Os profetas, todos. Ah, mas Elias apareceu no Monte da Transfiguração e a Bíblia diz bem claro, se você ler o livro de, não sei se está lá em Deuteronômio, mas se você procurar você vai achar, eu tenho uns vídeos aí que eu falo sobre isso. Eu mostro bem claro que Elias morreu e a Bíblia diz, Moisés, se eu não me engano foi Moisés que escreveu, que o próprio Deus o sepultou. O próprio Deus o sepultou em um lugar que ele não viesse achado. Ah, mas Enoque foi tomado, mas a Bíblia não explica nada como ele foi tomado, nada disso. Porque ele foi... Ninguém sabe de nada. Até mesmo porque o livro de Enoque está sendo muito questionado. Tá? Tá muita evidência aí, está crescendo a quantidade até de fãs do livro de Enoque, que foi descartado da Bíblia. E tem gente aí que está considerando ele como real. Porque Enoque foi em vários mundos e viu muita coisa. Antes da astronomia descobrir, Enoque viu todos os planetas. Tá? Então, minha amada, vamos lá. Tem esse versículo. Vamos ver qual outro. Isaías 57. Né? Isaías 57, versículo 2. Parte B. Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. Né? Os que vivem uma vida correta. O que ele está dizendo na sepultura, aqui Isaías, ele não teve a revelação. Porque ele não teve a revelação espiritual. Porque já Salomão, a gente vê lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12, 7. Salomão diz assim: então, Salomão capítulo 12, versículo 6 e 7. A vida vai se acabar como uma lâmpada, uma lamparina, né? Porque a lamparina você acende a vela e ela vai apagando, né? A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra. Quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte, então o nosso corpo voltará para o pó. O nosso corpo físico voltará para o pó. Tá? De onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus
que o deu. Quer dizer, Deus deu ao corpo físico o espírito para que ele vivesse, né? Aí ele coloca aqui, é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Quer dizer, Salomão deixa claro que tudo aqui na terra é ilusão. Por isso que a gente não traz nada, nem leva nada. O que eu quero compartilhar com os irmãos, a verdade dói. Alguns irmãos estão perguntando sobre a reencarnação, né? Eu já comentei, eu vi, quando eu como um pastor, não posso negar o que eu vi. Eu vi mundos, eu vi a vida no mundo espiritual, vi pessoas felizes, famílias felizes. Fico feliz por eu não ter sido outro, já existem outros vídeos de pessoas, já existem vários comentários aí de pessoas que viram também, tá? De várias religiões diferentes. Existem pastores evangélicos, já existem vídeos que viram, tá? Também. Existe o filme O Céu é de Verdade. Pastor Couto Burpo, ele reencontrou o avô dele, que ele nunca tinha visto. Ele não era nem nascido. Mas ele tinha certeza que era avô e o avô recebeu ele como neto. E o caso dele foi forte, foi uma EQM, foi comprovada, a morte que ele teve rápida, clinicamente. Ele encontrou a irmã. Se você ver o filme O Céu é Verdadeiro, você vai ver. Pastor Dom Piper, se você procurar no YouTube, Testemunho Sobrenatural, Pastor Dom Piper, você vai ver, tem um filme dele, 90 Minutos no Céu, tem um livro dele. Aqui no Brasil tentaram impedir alguns pastores que lançassem o livro, porque ele fala de vida após morte no livro, tá? E esses são os, entre vários inúmeros aí, esses são os mais famosos que eu estou falando. Entre vários estão lançando aí livros e filmes, tá? Independente da religião, evangélico, católico, budista. E nós não temos como fugir disso. E quem me levou a ver os mundos e tudo que eu vi foi minha filha Vitória, né? E eu vivi uma experiência que no início para mim era sobrenatural, agora para mim é natural. Tem um comentário de uma menina que eu queria falar agora, dá uma olhadinha aqui no tablet, que é a Juliana Júlia. Ela botou assim, sim, ela botou assim: pastor fala tão tranquilo, como é lindo isso. Aí eu respondi a ela, né? Eu falei, não está aqui a resposta, porque eu estou na parte das respostas, mas eu comentei algo semelhante assim, eu falo tranquilo, porque é a minha forma de ser, né? E porque eu já entendi tudo o que aconteceu comigo. Então, ela botou aqui, sim, mas eu estou me referindo sobre o assunto ser uma perda tão dolorosa e ainda assim o senhor tem tranquilidade em sua expressão. Juliana Júlio. Se você entrar no canal Projeto Vitória Cristina, e você vai ver esse comentário da Juliana, né? Então vou responder pessoalmente, né? E queria falar também, né? Então a morte física é certa, concreta, mas espiritual não é. Vamos lá. Então deixa eu primeiro responder a Juliana, né? Então, Juliana, o que acontece? Eu falo porque eu entendi tudo, eu já sei de tudo, eu sei qual é a minha missão aqui, qual o propósito, né? Quem eu era no mundo espiritual, né? Antes de vir para a Terra, eu não posso dizer que eu não era, né? Mas eu sei que eu vim com uma missão, como um missionário do mundo espiritual para a Terra, para mostrar a verdade para as pessoas, tirar elas dessa ilusão, para ajudar a tirar a venda dos olhos, como já estou tendo resultados, graças a Deus. Tem vários comentários aí de pessoas que não têm mais medo da morte, outras pessoas estão vivendo a vida, como eu mostro que é para continuar vivendo a vida,
passeando, se divertindo. Cada um tem o seu tempo e o espírito segue o seu caminho, como tem um Everton lá do Nordeste, que entendeu isso bem, até me ajudou, né? Abriu minha mente em algumas coisas. Mas eu queria compartilhar com vocês por que é morte física, né? Morte física. Por que a morte é física? E não espiritual. Por que a morte não é espiritual? João, o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, 26. Disse Jesus, olha o que disse Jesus, o Mestre. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra o que? Fisicamente, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus falou, testificou com convicção e ainda perguntou aos demais apóstolos, né? E a nós mesmos, né? Se nós cremos nisso. Vamos lá, agora um outro detalhe. Vou aproveitar aqui mesmo. Estou aqui. 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 44. 1 Coríntios 15, 44. O apóstolo Paulo ele diz assim: semeia-se o corpo natural, ressuscitará o que? O corpo espiritual. Se há corpo natural, também há o corpo espiritual. Foi esse corpo que eu vi quando eu me vi fora do corpo. Eu vi o meu corpo espiritual, né? E vi meu corpo físico. Eu me olhei deitar na cama. E no trabalho, em 2002, a mesma coisa. Em 2017, a mesma coisa. Em 2018, que não aconteceu nada desse tipo ainda comigo, né? Já estamos já em maio. Que seja feita a vontade de Deus, né? Eu já pedi já para acontecer. Desde o início do ano eu estou pedindo. Mas não aconteceu, porque Deus tem suas formas de trabalhar, né? Para ajudar os irmãos. Então o que eu quero mostrar a vocês, a verdade é dolorosa, tá? E tem umas pessoas perguntando a respeito da reencarnação, voltando ao assunto. Eu vi, conversei com um ser de luz, aparência de mulher, toda de branco, me transmitia muita paz e amor, sobre aquele corpo que estava sendo preparado para vir à Terra, e ela tinha me falado que cada um vem com um propósito. Cada espírito vem com um propósito na Terra, dependendo da necessidade do espírito. E um outro detalhe foi que a minha própria filha Vitória, muita gente está me perguntando, né? E eu respondo. No início eu não tinha como responder, porque eu falava como que eu vou responder isso no Evangelho. O que o senhor fala lá no livro, pastor? Que a sua filha te mostrou coisas que o senhor não poderia falar. Aí eu pergunto à pessoa, você está preparado para ouvir? Então hoje eu posso falar. A minha filha me mostrou com detalhes a vida dela passada. Quem ela foi. Me mostrou qual era a profissão dela, o que ela fez. Como ela era vista pelas pessoas. E eu calculo que pelo tempo que eu vi o tempo, a roupa dela, era mais de um século atrás. E minha filha só viveu 15 anos aqui. Então foi onde eu comecei a investigar e encontrei vários casos de famílias, inclusive evangélicas. Tem documentários sérios da Discovery, investigado inclusive por cientistas, sobre crianças, homens e crianças masculinas, feminina também, e tanto evangélica, católica, sem religião, que lembraram de suas vidas passadas e provaram
a um ponto da própria Juliana, que é evangélica, tem mais de 30 anos, e Deus está revelando, ninguém falou nada para ela, Deus está revelando tudo a ela. E eu mandei esse documentário para ela, que inclusive está no meu canal, Projeto Vitória Cristina. Eu baixei e publiquei no meu canal da Discovery. E ela colocou um comentário para mim no WhatsApp, o seguinte: sem, não tenho nem palavras. Sem questionamento. E vai surgir muitos ainda. Tá? Vou passar uma revelação para vocês aqui, tá? Que não tem como impedir isso. Eu acredito, de repente, não está mais aqui para ver, tá? O arrebatamento, do jeito que estão falando, essa ficção, vai morrer completamente. Está caindo cada vez mais, as pessoas estão lúcidas. O mundo espiritual já está trabalhando no nosso meio. Tá? Tem muitos seres de luz trabalhando constantemente nas consciências, trazendo a verdade. O que Jesus falou, a ordem é do próprio Jesus, a autorização dele. O que Jesus falou, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Chegou o momento e já está sendo revelado. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso já vem desde a época que Jesus ressuscitou. Gradativamente e simultaneamente. Só que agora chegamos nos finais dos tempos. Finais dos tempos o quê? Da mentira, da falsidade, das invenções, coisas que criaram, e vai vir tudo à tona. Toda a verdade vai vir à tona. Tudo tem que ter lógica e tem que ter sentido. O que eu quero falar para vocês e passar para vocês é para que vocês não se abalem com essas coisas. E para que vocês venham investir na integridade. Invistam no amor ao próximo, a Deus. Eu queria contar, são muitos casos, né? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho no vídeo. Dá para me puxar mais um pouquinho. Existem inúmeros casos, como o filho da Êxila. Lembra o caso do filho da Êxila? A igreja toda, o Brasil todo orando. E chegou a hora dele partir. E partiu. E foi embora. E aquela oração não teve resultado. Por que não teve resultado? Porque era a hora dele. Então Deus faz acepção de pessoas? Por exemplo, o filho da Êxila morreu e o outro que teve o mesmo problema, um exemplo, e não morreu, todo mundo orou, e aí Deus foi lá, ouviu a oração. Por que ele morreu e o outro não morreu? E o outro não era nem evangélico. Porque não era evangélico, aí Deus vai me dar uma oportunidade a ele. Tá. Mas aí deu uma oportunidade, e depois de um tempo ele foi e morreu, e morreu lá no tráfico, na vida errada. E agora? Deus não sabia que lá na frente ele ia aceitar ele, deu oportunidade a ele, sabendo que ia se arrepender, não se arrependeu, e agora? Eu posso te dar vários exemplos aqui que você de repente vai. O que acontece é o seguinte: cada um de nós tem a sua hora. Quando não chega a hora, isso é uma revelação, tá? Quando eu tive as experiências espirituais, eu percebi muita coisa. Em algumas eu conto em alguns vídeos aí. Então eu vou te passar essa revelação. Quando não é a sua hora de partir, se surgiu de repente uma doença ou alguma coisa que está te prejudicando, tá me entendendo? E o mundo espiritual sabe que você vai lutar, vai continuar buscando. Então eles vão simplesmente trabalhar para que aquela doença, ou aquele problema, ou aquele livramento não aconteça com você, porque ainda não é sua hora. Então eles vão te ajudar. Mas quando chegar a hora, não tem como. Porque senão você vai estar colocando Deus como a acepção. Poxa, por que o Criador permitiu que aquele morresse de acidente de carro e o outro não? Por que deu um livramento a um e o outro não? Porque um era evangélico? Tá, então me explica o outro que não era. Viveu e o que era evangélico morreu. E agora? Ou então inverte. Ou então coloca os dois evangélicos. Um teve livramento e o outro não. Morreu. E agora? Todos nós temos a nossa hora. E quando chega a hora, não tem como, não tem. Fulano de tal está doente e está todo mundo orando, que foi o caso do filho da Êxila. Mas era a hora dele. Era a hora dele.
E tem um porém que eu queria passar para vocês. Quando você vai para o outro lado, por isso que não é importante se apegar à terra. Tá? Eu conheci um caso essa semana assim. Cheguei a comentar num vídeo. Quando você chega do outro lado, terminou o teu tempo no corpo físico, se você não aceitar deixar essa terra, porque Deus te deu livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Tá? Não pensa que você vai ser retirado, arrancado. Não. Quando você é recebido e querem te levar para você continuar o seu caminho e ir para o mundo espiritual, se você tiver pegado à terra e você não querer deixar a terra, o teu preço que tu vai pagar é muito caro. É tão caro que, por maior que seja a sua imaginação de sofrimento, é muito pior do que isso. Você só imagine um sofrimento bem doloroso. Vamos supor arrancar a unha. O cara vem, arranca a unha ou arranca um dedo por dedo. O seu sofrimento, o que você vai pagar por você não aceitar é muito pior. Então eu já estou te falando, enquanto você está vivo no corpo físico, estou te dando umas dicas, porque eu percebi muita coisa e a gente vai aprendendo e vai percebendo. E um outro detalhe, tá? Tem uns telespectadores aí que têm visto uns vídeos meus, que são espíritas, outros são budistas, são pessoas de várias religiões, católica, evangélica, etc. Que tem me orientado a ler o livro de André Luiz, né? Ou o livro escrito por Chico Xavier de André Luiz. Eu queria passar para esses telespectadores que no momento e na hora certa eu vou ler os demais livros. Eu já li um livro só, tá? E esse livro eu me identifiquei com ele. O que mais tem impressionado a mim mesmo e aos demais amigos que eu já comentei sobre o assunto é que eu vi muita coisa sem nunca ter lido o livro. Quando eu comecei a ler, eu só fui lembrando o que eu vi. E isso que tem impressionado muita gente. Como que você vai encontrar num livro o que você viveu antes? Ué, como é que pode isso? Então, quando eu tive as experiências fora do corpo, o que eu vi foi justamente o que eu encontrei no livro chamado Nosso Lar. E eu não li ainda os outros livros de André Luiz. Já até tentei, mas não consegui. Parece que tem tipo assim, um bloqueio no momento para mim não ler eles agora. Não é o momento. Eu até tento às vezes, mas eu vou tentar ver se eu consigo ler os Missionários da Luz e demais. O que eu quero compartilhar com os demais amados irmãos é que o mundo espiritual é o real. Esse mundo aqui, como diz Salomão, tudo é ilusão. Esses dias eu vi um teólogo, um pastor, tem inclusive o vídeo aí, ele falar que ele falou no programa de televisão, na TV Boas Novas da Assembleia de Deus, eu fiquei impressionado, fiquei feliz também. Ele é um teólogo renomado no mundo inteiro, e ele fala bem claro, ele é judeu, ele deixou bem claro, ele é descendente de judeu, acho, se eu não me engano, mas é brasileiro. Ele deixa bem claro que todos os homens e mulheres que tiveram experiência com Deus na Bíblia, eles psicografavam, faziam psicografia. A Bíblia, ela é escrita à base de psicografia, quando se trata da parte sobrenatural. E que todos nós que temos experiências no mundo espiritual, arrebatamento de espírito, etc., quando a gente volta psicografando. Tá me entendendo? Então a morte física é fato. Tá? Já respondi a irmã Margarida. Obrigado, irmã Margarida, Juliana, Everton, e tantos outros aí, né, que tem nos ajudado. Dona Judite tem visto aí os vídeos aí. Fada, lá de Volta Redonda, a
a Ana, né, de Volta Redonda, e tantos outros aí que têm participado, né, o Cid, que me deu uma orientação do tripé, tô falando do tripé, ou sei lá, tá no tripé, Cid. E tanta gente aí, né, tanta gente aí que está se inscrevendo no canal do Projeto Vitória Cristina e também do Douglas Cavalcante. Estou tentando resolver um problema no canal Douglas Cavalcante, né? Eu estou com um probleminha que eu vou resolver, eu não estou podendo agora que eu perdi minha senha. Estou tentando recuperar, mas eu vou recuperar a senha, né? E tudo que eu quero passar para vocês é que a gente venha aplicar o amor, mesmo com o inimigo, tá? Eu tenho conseguido muitas pessoas que tentaram me prejudicar hoje me ajudam. E eu tenho tentado ajudar outros amigos e amigas na mesma situação. Há poucos dias eu tive com um rapaz que ele tinha mais intenções comigo e hoje é meu amigo e está lutando para recuperar e restabelecer a vida dele. Então, o que eu quero pedir a vocês é amar os seus inimigos. São 00:02. 00:02, já é dia 10. Né? Que a gente possa amar não só aqueles que nos amam, mas aqueles que nos odeiam também. Tá? A morte física é fato, não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, finalizando, no futuro, as igrejas. Num futuro bem próximo, que já existe igreja já. Tem pastor que está tendo muita experiência e revelação sobre vida pós-morte. Não está sabendo como falar com a igreja e tem me procurado, né? E eu tenho falado tão simples. Jesus é o maior exemplo disso, de vida pós-morte, que ele morreu e ressuscitou, né? E a Bíblia ainda fala que assim que Jesus ressuscitou, os sepulcros se abriram e muitos que estavam mortos voltaram a viver. Então, é uma vida após morte, né? E que foram para as regiões celestiais, né? Viver bem. Então, o céu já está cheio. Então, a mensagem que eu quero passar é que futuramente as igrejas vão, todas, eu estou falando todas, porque já existem igrejas que já estão entrando nesse assunto, já estão comentando sobre vida pós-morte. Não tem como fugir, porque não vão ver arrebatamento, tá? E Jesus veio e cumpriu a parte dele. Então nós temos que fazer a nossa agora, cuidar desse planeta chamado Terra, desse projeto do Criador, né? Investir, cuidar das plantinhas, procurar investir, seguir modelos de cidades que já são modelos de limpeza, de organização, de educação, né? De trabalho. Ah, mas esses políticos vão sair. Todo mundo, a crise vai passar. Então a gente tem que aproveitar esses momentos. Ah, porque tem a crise. É ruim isso, né? Mas tem que aproveitar o momento da crise para não mostrar um outro lado, que não venha ter mais crise. Ah, mas porque tem o mal, mostrar o outro lado, o bem, para que não tenha mais o mal, ele não venha aparecer mais, mas que venha aparecer o bem. Mas Deus até permite para nos despertar, né? Para que a gente, porque a telha da minha casa está assim, então não espera cair, vai lá e conserta para que não caia. Então que a gente procure melhorar dia por dia, a gente venha se esforçar para isso. Então vocês não vão ver. Quem é evangélico, você vai lembrar de mim. De 2010 para cá, o que Deus me revelou já está acontecendo, como eu já falei. Amigos estão indo embora e creio que muitos já lembraram de mim do outro lado lá, né? E outras situações que eu tenho visto e vai continuar indo, porque a Terra é uma passagem. A gente vem aqui para aprender, né? Como dizem alguns amigos meus, aqui é um laboratório, aqui é uma oficina do Espírito. Viemos aqui para aprender, para se amar, respeitar, independente da cor, raça, credo, a gente tem que se amar em todo tempo. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe todos aí. Já está tarde, né? O sono não veio ainda, mas daqui a pouquinho está vindo, né? Vou assistir aqui um jornal agora. Tá vindo, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos ajudar os nossos irmãos, tá?
Meu WhatsApp é 21 98631 6630. Página no Facebook Livro Entre o Céu e a Terra. Página Projeto Vitória Cristina, que é onde nós fazemos doações e ajudamos alguns orfanatos, asilos e outros trabalhos que nós fazemos. Página, uma nova página agora que eu criei, A Vida é para Viver, onde eu posto lá vários comentários, posto mensagens motivadoras, posto fotos que eu saio com a minha esposa, para mostrar às pessoas que a gente tem que continuar vivendo, né, encarando essas situações até o nosso último dia. Aqui na Terra cada um tem o seu. Posto também viagens, né, sites, faço até propaganda sem enganada para outros sites. E tem a página Morte Física. Essa página é para mostrar à pessoa que a morte é só física. E nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual. Isso aqui é só emprestado. Depois vai voltar à Terra. E o nosso espírito vai seguir caminho. Né? Aí nós é que buscamos o caminho. Qual o caminho que você está buscando? Vai sair daqui para um lugar bom ou para um lugar ruim? Então não faz loucura, não faz besteira não. Pensa antes e se esforça. Tá? Se eu e minha esposa estamos conseguindo, né, superar isso, e Deus é tão maravilhoso que quando nós sentimos aquela saudade da nossa filha, ela vem nos sonhos, conversa conosco, fala que está feliz, que está muito bem, que está cumprindo a parte dela, e às vezes até nos orienta: cumpre a parte de você, cumpre a missão de vocês. Ela fala no sonho, quando não fala cumpre a missão, né, ela fala outras coisas. Ela não pergunta como está minha avó, não, nada disso. Que no mundo espiritual eles têm acesso a muita coisa. Uma pessoa inclusive me perguntou sobre isso, mas isso já é um outro assunto, tem um outro vídeo que eu explico sobre isso. Tá bom, pessoal? E tem um canal aí, Projeto Vitória Cristina, canal Douglas Cavalcante, onde estou vestido de branco, de jaleco de psicoterapeuta holístico, tá bom? Só que eu não estou atuante não. Que Deus abençoe a todos. Tenha um dia maravilhoso. Se eu não estiver mais por aqui na Terra, cumpra a sua parte, pelo menos aqui na Terra, né? Que aí se eu não estiver mais aqui, eu estou seguindo o meu caminho também. Tá bom, pessoal? Deus já prolongou meus dias aqui, meus tempos aqui, meus anos. Ai, mas eu estou servindo o papai, né? Estou pronto para servir o papai. Se ele tiver comigo mais tempo, para me prolongar mais tempo, né? Eu estou pronto para servir. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais como segurar, né? Porque depois que você vê o outro lado, só ver os testemunhos aí de EQM, de arrebatamento, 99,9% não quer voltar, tá? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço, Shalom.